Por exemplo, eu fui morar na África, como a professora Ieda falou, morei quase 8 anos na África, né? 3 anos e meio na Zâmbia e 4 anos na Nigéria. E o meu motorista lá, quando eu perguntei para ele, me disse que eu era branco. Vocês devem entender o meu susto quando o motorista me diz que eu sou branco. Claro que ele está dentro de uma sociedade nigeriana que criou outros modelos. O que é que eu estou querendo com tudo isso? Não é simplesmente contar a história, mas é que vocês entendam que o racismo é uma construção social, é uma construção mental. Essa é a boa notícia. Porque a desconstrução dele também se dá pelo meio coletivo, também se dá pela questão mental. E aí, para eu não me delongar muito, eu tenho mais alguns pontos para colocar, mas nesse ponto específico eu queria falar da naturalização e da desnaturalização do racismo. Eu acho que a grande parte do combate ao racismo é a gente entender como a gente naturalizou. Alguns exemplos também. Agora a pandemia atingiu em forte o nosso país, infelizmente. E aí, para vocês também terem uma noção do racismo estrutural, a pandemia vem e ela exacerba as desigualdades que já estão aí. Portanto, a estrutura já está impondo desigualdades, e vou trazer um exemplo, e aí a pandemia exacerba isso. Mulheres negras ganham os menores salários no Brasil. Estão na base da pirâmide no Brasil, em qualquer categoria que a gente vai olhar, com nível superior, sem nível superior, com nível acadêmico ou não. Isso eu estou falando da média, tá, gente? Obviamente, a gente tem os expoentes, a gente tem o que a gente chama de outliers, que é o fora da curva, o fora do ponto. Repare, a estrutura de imposto do Brasil, quem consome mais é que mais paga. Ou seja, se eu ganho R$ 100 e eu preciso consumir os R$ 100 porque eu sou pobre, eu vou pagar mais imposto do que quem ganha R$ 1.000 e só consome R$ 100. Espero que tenha ficado claro. Como as mulheres negras estão na base da pirâmide, elas pagam proporcionalmente mais imposto do que qualquer outra classe no Brasil, ou categoria no Brasil. Isso é a estrutura. Isso é o racismo estrutural. Aí, portanto, elas têm menos dinheiro para investir nelas mesmas, portanto, elas continuam na base da pirâmide. Ou seja, a gente criou uma estrutura que as pessoas não conseguem se livrar, elas não conseguem sair. Claro, tem exceções, mas estruturalmente a gente vai reproduzindo as diferenças, a gente vai reproduzindo as desigualdades. Nesse sentido, a gente precisa de uma sociedade mais fraterna, mais solidária, com mais afeto. Eu queria agora levantar o ponto da questão econômica, que também fica aparecendo, para não ficar parecendo, melhor dizendo, que o racismo tem que ser combatido porque as pessoas são boazinhas, isso também tem que ter, mas é que é uma questão de eu sou bom e as pessoas têm que ser justas, isso também tem que estar. Mas eu vou dar um dado, que é um dado econômico, que é o seguinte, gente, nenhum país desenvolvido do mundo conseguiu se desenvolver deixando de fora 53% da população. Então, o Brasil está, desculpa, não quero ser é, dramático, mas o Brasil está fadado a nunca se conseguir desenvolver o seu potencial se a gente não acabar ou não mitigar a pecha do racismo. Porque o Brasil não, nenhum país consegue se desenvolver deixando de fora a grande parte da população brasileira. A gente nunca vai conseguir virar um país democrático, desenvolvido, solidário, se a gente não fizer isso, se a gente não combater o racismo. É, é bem interessante uma coisa, e a gente também está fazendo.
o racismo no Brasil se estruturou em função das escolhas que a gente fez. E eu estou botando só há 133 anos, que é quando a gente ficou independente. A gente fez escolhas como sociedade brasileira, 133 anos atrás, e hoje a gente pode fazer outras escolhas e colher, daqui a 133 anos, outros resultados. O Brasil está borbulhando nesse momento, para o bem ou para o mal. Eu gosto de dizer que para o bem. Eu estou aqui hoje, um menino que nasceu negro, sou doutor de Jesus, de classe média baixa. Eu estou morando em Washington, eu sou diplomata, eu estou falando para vocês. Isso é um processo de transformação. E por que que eu estou tão feliz de estar falando para professores e professoras? Porque eu acredito piamente que quem constrói esse país, não estou aqui falando mal de outras profissões, somos nós, professores e professoras. Porque é a gente que traz essa base. E se o menino, desde a infância, desde pequenininho, ele começa a conviver melhor com a diversidade, ele começa a entender as maneiras de combate ao racismo, e eles aprendem isso dos seus professores e professoras, com certeza, indiretamente, a gente está construindo um Brasil melhor. A gente está construindo um Brasil que pode dar certo. Então, assim, é nesse sentido que tem um orgulho em mim de estar falando para professores e professoras de Santo Antônio de Jesus. E as escolhas que a gente faz hoje como nação, as escolhas que a gente faz hoje como grupo, tudo isso vai fazer diferença. E por último, a questão do modelo e a questão do você pode.